Oiê, eu aqui pensando de novo. E é claro que eu estou pensando sobre as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil. Ontem eu vi uma entrevista, não sei se foi ontem ou antes de ontem, do senador Flávio Bolsonaro à Globo News. Eu fico assim na dúvida se os jornalistas da Globo News, se eles são realmente ignorantes, o que não poderia ser, ou se eles são tão bem pagos para falar o que eles falam e para defender uma narrativa como eles defendem. É inacreditável, na verdade. Apesar de saber que, como eu costumo dizer, qualquer abobado nos últimos anos faz uma faculdade. Qualquer um. Eu fiz. Depois, quando tu tá lá dentro, tu sabe que a gente leva muito pouco de uma faculdade, na verdade. Mas, ok. O Flávio Bolsonaro, obviamente, estava sendo questionado sobre essas sanções. E uma jornalista, Júlia, é o nome dela, na Globo News, dizia assim para ele: mas, senador, o senhor está aplaudindo as sanções dos Estados Unidos contra o Brasil? E ele dizia: não, eu não estou aplaudindo, eu não estou achando bom. Porém, o que está acontecendo, essas sanções se devem a isso, e aí ele listava diversas coisas, e que não dá para listar tudo, porque é uma coisa absurda do que já aconteceu no Brasil, de perseguição à direita no Brasil, não só a Jair Bolsonaro, mas todos os seus apoiadores e a direita, e daí ele vinha listando e explicando: não, eu não estou aplaudindo, eu acho ruim, eu sei o quanto que isso é ruim para o Brasil. Porém, o que eu estou dizendo é que isso está acontecendo por isso que aconteceu lá. E aí a jornalista voltava a perguntar: mas vocês concordam? Vocês da direita, vocês acham bom? Como é que vocês podem? Ela dizia assim: concordar com algo que vai prejudicar o Brasil. E ele dizia: eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o motivo pelo qual isso aconteceu é esse. É mais ou menos assim, ó, uma mãe fica chamando a atenção de uma criança para ela não fazer. Ele não usou isso, eu que estou falando isso. Para ela não fazer isso, não fazer. Ela fica chamando atenção, avisando: olha, se tu fizer, tu vai ficar de castigo. Se tu fizer, vai acontecer isso. E a criança vai, só que a criança é inocente, né? E a criança vai, faz. Aí a mãe vai lá e bota de castigo, dá umas varadas na bunda e bota de castigo. Aí chega alguém e diz: meu Deus, que horror fazer isso com uma criança, dar umas varadas na bunda e botar de castigo. Como é que uma mãe pode fazer isso com uma criança? E a mãe: sim, mas eu avisei que se ele fizesse, repetisse, voltasse a fazer, ele iria sofrer a consequência. E é isso. E é isso que o Flávio Bolsonaro estava dizendo na Globo News, e os jornalistas continuavam fazendo essa pergunta: mas como vocês podem aplaudir? Teve uma hora que o Flávio Bolsonaro disse assim: Júlia, eu vou repetir. Ele só faltou dizer assim, ó: eu vou desenhar para ver se tu entende. Assistindo aquilo ali, eu fico me perguntando: gente, esses jornalistas são burros mesmos? Ou eles são tão bem pagos para ficarem repetindo uma narrativa que não é verdadeira? E eles deveriam saber que não é verdadeira, porque eles são jornalistas. E cabe ao jornalista investigar, saber do que está se tratando. E como eles acompanham a história desde sempre, parte-se do princípio que eles sabem. Eu sei que tem muita gente da esquerda que não sabe o que está acontecendo, que simplesmente acordou com a notícia que os Estados Unidos irão sancionar o Brasil em 50%. E acordou com essa ideia e demonizando o Donald Trump. Mas não sabe o porquê que isso está acontecendo. Tem mesmo gente da esquerda que não sabe. Deveria saber antes de dizer, por exemplo, que eu estou lambendo botas do não sei quem, uma bobajada, né, Lúcia, minha amiga?
Então as pessoas deveriam se informar, mas elas não sabem, elas simplesmente querem que o Donald Trump morra porque ele está taxando o Brasil. Sendo que quem levou o Brasil a esta situação foi o Alexandre de Moraes, o STF e o Lula. A forma como o Lula está governando o Brasil. Mas para nós da direita isso não é novidade. Nós já sabíamos que isso ia acontecer. Sempre foi dito, nós sempre dissemos que nós íamos acabar como uma Venezuela, como Cuba. Os Estados Unidos não se relaciona com países onde há ditadura. Os Estados Unidos não têm relações comerciais com países onde há ditadura. Por isso os Estados Unidos não vende e não compra de Cuba. Por isso os Estados Unidos não vende e não compra da Venezuela. Não tem relação. Os Estados Unidos é um país democrático e preza pela democracia e pela liberdade de expressão. E se há um país que está caminhando para a ditadura como somos nós, os Estados Unidos têm o direito de sancionar, e é o que ele fez. Sancionou vários outros países, mas o que mais vai sofrer o pênalti é o Brasil. Mas a culpa é de quem? Do governo Lula, do STF. Essa é a verdade. Ninguém da direita está feliz com o que aconteceu, porém não havia outra saída. Tudo o que aconteceu e começou lá em 2019, quando o STF não permitiu que o Bolsonaro colocasse como diretor da Polícia Federal o Alexandre Ramagem, lá em 2019 o STF começou a interferir no governo Jair Bolsonaro e depois em tudo, até que culminou no 8 de janeiro. Interferiu nas eleições, as eleições foram feitas de maneira no mínimo duvidosa, a população se revoltou, deu naquilo que deu no 8 de janeiro, tudo muito mal explicado, onde há comprovações que haviam sim infiltrados, pessoas foram presas, condenadas sem sequer terem estado no local. Pessoas foram presas no outro dia em frente a quartéis. Pessoas que não estavam nem em Brasília foram presas. Pessoas estão condenadas a 17 anos. Mães com filhos pequenos que nunca entraram numa delegacia estão hoje presas e condenadas. Então, é um bando de absurdo jurídico que aconteceu no Brasil e que culminou agora nessas sanções. E as pessoas, mas o que me deixa mais assim horrorizada não é tanto a população em si não saber. Deveria saber, porque se quer falar sobre o assunto tem que saber do que está falando. Mas o que me deixa horrorizada é ver a imprensa, especificamente a Rede Globo, os jornalistas da Rede Globo que sabem da verdade ou deveriam saber da verdade, mas eles continuarem numa narrativa com esse papinho. Que horror a direita estar aplaudindo isso, sendo que ninguém está aplaudindo. A gente só está dizendo, nós avisamos, nós já sabíamos. O que aconteceu foi que a direita denunciou os absurdos que estavam acontecendo, que estão acontecendo no Brasil, denunciou, porque não tinha mais para onde correr. Dentro da lei, o STF já tinha infringido toda a lei, já tinha rasgado a nossa Constituição e não tinha mais para onde correr. Então, se acionou os órgãos internacionais. E aí, os Estados Unidos, que é um defensor ferrenho da liberdade de expressão e da democracia de verdade, a democracia de verdade não é a democracia de um lado só, tomou as posições que ele pode tomar, porque ele é os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Então, gente, vai fazer o quê? Agora é chorar sobre o leite derramado, é tentar resolver. Se o Lula soubesse administrar um país, se o STF fizesse o papel dele, era só acabar com tudo isso que está acontecendo, que logo o Trump certamente repensaria essa questão das sanções. Então, gente, para falar sobre um certo assunto, tem que saber do que está falando, senão fica feio. É importante que a gente pense sobre isso.